O casamento entre primos é considerado um casamento consanguíneo, mas você sabia que quando você casa com um primo seu, na verdade é como se você estivesse casando com outro ente da família? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Keke te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do tio Keke. Galera, eu não estou aqui, na verdade, para julgar se é certo ou errado. Mas quando você casa com um primo de primeiro grau, geneticamente falando, é como se você estivesse casando com um meio-irmão. Vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que podem ter aquele irmão que é só por parte de pai ou só por parte de mãe, que a gente chama popularmente como meio-irmão. Geneticamente, quando você casa com um primo, namora, tem um filho com um primo, é como se você estivesse casando com um meio-irmão. Lembrando que isso é chamado de endogamia ou casamento consanguíneo. E não necessariamente você vai ter um filho com um problema. Agora aumenta essa probabilidade. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com heredograma ou genealogia. Eu vou te mostrar, na verdade, como é que a gente elabora uma árvore chamada de árvore genealógica ou árvore familiar. Para a gente começar a entender essa árvore genealógica ou genealogia, a gente tem que começar, na verdade, a ver o básico, que é o que eu vou te mostrar na tela agora. Olha, galera, você pode perceber agora na tela, você está vendo agora algumas características que a gente vai trabalhar. Tem algumas que a gente vai trabalhar mais e tem outras que a gente vai trabalhar menos. Mas, exemplo, uma coisa básica, você tem que saber. Indivíduo do sexo masculino é identificado por quadradinho. Então, se tem um quadradinho, é do sexo masculino. Indivíduo do sexo feminino é indicado por bolinha. Então, quadradinho é homem e bolinha vai ser mulher. Esse losango aí, logo abaixo, é sexo indefinido. Toda vez que ou quadrado ou bolinha tiver pintado ou rachurado, eu digo que o indivíduo ele é afetado. Afetado quer dizer que pode ter uma determinada doença, tá? Então, sempre quando for pintado, quer dizer que é afetado, tá? Esse que fica meio pintado, meio não pintado, heterozigoto, não aparece muito em prova, tá? Portador de caráter recessivo, ligado ao X, esse pintadinho também não aparece muito. Quando eu tenho um quadradinho, uma bolinha e um tracinho que une os dois, isso quer dizer um casamento ou um acasalamento, tá? Quando eu tenho dois tracinhos unindo os dois, como você pode ver aí, é um casamento consanguíneo. Pode ser entre primos, pode ser entre meio-irmãos, tá? Você pode ver aí embaixo também que exemplificando gêmeos monozigóticos. Lembrando que gêmeos monozigóticos são aqueles tipos de gêmeos que são gêmeos idênticos. São aqueles que são provenientes de apenas um zigoto, um espermatozoide, se dividiu e formou eles. Obrigatoriamente são do mesmo sexo, geneticamente idênticos. Agora, existem aqueles tipos de gêmeos também, gêmeos não idênticos ou gêmeos fraternos ou dizigóticos. Não obrigatoriamente são do mesmo sexo, tá, galera? Mas essa aí no quadro que você pode ver a representação desses gêmeos dizigóticos, tá? Gêmeos de zigosidade desconhecida, nunca vi muito em prova. Morte pré-natal, aborto espontâneo também não cai muito, tá? Então, o que mais cai em prova, o que cai em prova? É o indivíduo do sexo masculino, quadradinho, indivíduo do sexo feminino, a bolinha. Quando é pintado, são os afetados. Casamento, tá? E o casamento consanguíneo. Então, esses são os mais importantes em prova. Agora, vem pra mim. Agora eu vou mostrar, na verdade, no heredograma, aqui no quadro, como é que eu posso trabalhar com isso. Agora deixa eu te ensinar no quadro aqui como funciona um heredograma de maneira bem simples. Galera, eu vou procurar nessa videoaula mostrar de maneira bem didática, passo a passo e resolver algumas questões, resolver alguns problemas para te ajudar em prova, tá? Então vem com o tio Keke, acompanha ele com calminha que eu vou te ensinar tudinho, tá? Primeiro, olha, lembra, eu tenho quadrado que é homem, bolinha é mulher, tá? E sempre quando tiver um tracinho entre os dois, quer dizer um casamento. Esse casamento ele vai gerar alguns filhos, olha, um menino, uma menina, um menino. Olha aqui, outro casamento gerou aqui, ó, casamento entre eles, menina, menino, menina, menina, tá? Essa geração de cima aqui, olha, tá vendo? Tá aqui na mesma linha, a gente chama de primeira geração. E assim por diante. Eu tenho a primeira geração, segunda geração, terceira geração. Geralmente,
as gerações elas são representadas por números romanos. Então tem as gerações. Os indivíduos eles são representados por números normais mesmo. Só que como é que pode funcionar? A gente conta da esquerda para a direita, a gente vai contar 1, 2, 3, 4. Algumas vezes em prova, a contagem continua. Exemplo, 4, aí continua. 5, 6, 7, 8, 9. Se a contagem continuar, normal, beleza. Mas em algumas provas, olha o que acontece. O cara fala na prova, o indivíduo, exemplo, da segunda geração, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele pergunta mais assim, ó, mais ou menos assim, olha. O indivíduo, eu quero trabalhar com o indivíduo 2.3. Aquele de eu não sei que é um 2.3. É muito fácil. 2 aqui quer dizer a segunda geração. Você vai ver 2.3 vai ser esse aqui. Deu para entender? Então não tem como confundir. Ah, eu quero um indivíduo 3.1. Quem é o indivíduo 3.1? Olha, terceira geração. Esse é o primeiro indivíduo. Só que, galera, eu já vi algumas questões em prova dele não colocar esses números, não colocar nada. E ele já perguntar direto. Então você tem que saber fazer. Você tem que saber já que essa é a primeira geração, essa é a segunda geração, essa é a terceira. E a gente começa a contar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4 e pode voltar a contagem. Isso aqui que eu representei para vocês é um heredograma. Agora eu vou mostrar para vocês como é que no heredograma eu vou diferenciar se esse heredograma tem característica sexual ou se esse heredograma tem característica autossômica. Porque lembra, nós temos 46 cromossomos. 2 são sexuais e 44 são autossomos. Eu vou começar a trabalhar primeiro com os cromossomos autossomos. Ao longo quase de toda a genética, a gente vai trabalhar com cromossomos autossomos. E a gente vai ter uma aula de genética que a gente vai falar de herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo, ou seja, a gente vai trabalhar com cromossomos sexuais. O problema que eu vou te ensinar agora, como é que você olha para o heredograma, tem muito aluno que não sabe analisar, e Kennedy, eu queria assim, de cara, olhar para o heredograma e saber se tem característica sexual ou se tem característica autossômica. Então é isso que a gente vai ver agora. Quando o professor ele começa a ensinar heredograma e começa a genética com os alunos, ele só trabalha com herança autossômica. Lembrando, não esqueça, a gente tem 46 cromossomos, 2 são sexuais e os 44 são autossomos. Quando a gente trabalha com herança autossômica, a gente trabalha com letra normal. Azão, 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 azinho. Ah, Kennedy, então toda vez que eu trabalho com azão, 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 azinho, bezão, 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 bezinho, herança autossômica? Sim. Quando a gente vai trabalhar com herança sexual, a gente não trabalha com essas letras. A gente trabalha com X e com Y, tudo bem? Só que essa videoaula não é para mostrar a característica sexual. Essa videoaula só é para mostrar para vocês como é que você olha o heredograma e de cara você percebe se é sexual ou autossômico. Kennedy, mas eu não tenho que saber os dois para primeiro identificar? Não. Eu vou te mostrar que é muito simples, na verdade. Agora, aquela coisa, se você identificar agora, tá assistindo essa videoaula, identificar que é uma característica sexual na questão, pegou uma questão de vestibular aí, identificou que é uma característica sexual, aí você já não vai poder resolver sem antes assistir a minhas aulas de ligado ao sexo e restrito ao sexo, que estão depois desses vídeos. Mas quer fazer uma coisa? Faça exercício do que eu vou selecionar, porque os exercícios que eu vou selecionar na apostila aqui embaixo isso é apenas exercício de autossômico. Então bora treinar bastante autossômico e depois a gente começa mexendo com o sexual, tá? Só que vamos imaginar que você se deparou com um heredograma e você não sabe se é sexual ou autossômico. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira etapa. A primeira etapa é analisar se é sexual. Agora, Kennedy, como é que eu sei que é sexual? Galera, deixa eu te ensinar uma coisa. Se ele falar no texto qual é a característica da herança, se é autossômica ou é sexual, ele pode montar o heredograma como ele quiser. De novo, se ele falar no texto que a herança é autossômica ou a herança é sexual, ele pode montar o heredograma como ele quiser. Porém, se ele te pedir para descobrir a partir do heredograma, qual é a primeira coisa que você tem que analisar? Se tem característica sexual. Se não tiver característica sexual, por exclusão, é autossômica. Sabe por que muitos alunos erraram uma questão no Enem, caiu no Enem uma questão? Porque eles já foram olhando para o heredograma, já tendo como base que era autossômica. O cara já começou colocando azão, 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 azinho. Aquele demais dava, sim, e muitas vezes dá certo.
O problema, meus amores, que a primeira coisa, quando ele não fala no texto, a primeira coisa que você tem que analisar se é sexual. Aí, por exclusão, se não é sexual, aí que você vai marcar que é autossômico. É claro que tem algumas questões que ele pode colocar o heredograma e falar na alternativa. Esse heredograma ele pode ser sexual ou autossômico. Aí é verdade, tem características que pode ser sexual ou autossômico. Você vai marcar essa. Agora, se nas alternativas tiver letra A, só sexual, letra B, só autossômico, quem é a primeira característica que você vai analisar? Se é sexual. Por exclusão, se não for sexual, você vai marcar autossômico. Mas como é que eu olho pro heredograma e eu sei identificar se é sexual ou não? Olha como é fácil. Bate um print para isso aqui e não ensina pro concorrente. A primeira coisa que você vai analisar, olha, se tem um indivíduo afetado, lembra? Quando ele não fala no texto. Se tem um homem afetado e uma porrada de homens sob várias gerações afetados. Galera, quando isso acontece é porque ele está esfregando na tua cara. Ei, é característica sexual. É característica sexual. Nesse caso aqui a gente ainda não estudou, mas é um tipo de restrita ao sexo. Restrita ao sexo a gente vai estudar futuramente, que é só no Y, só dá em homem. Então ele está esfregando na tua cara. Ei, só tem homem, é sexual, não é autossômico. Deu para entender? Ou, se não tivesse padrão, mas tivesse esses dois padrões aqui, olha. Uma mulher afetada com uma porrada de homem afetado, que ele vai colocar um ou dois quando é sexual? Não, ele vai colocar 3 ou 4 ou mais de 4. Teve uma questão do Enem que ele colocou 10 filhos e uns 5, mais de 5 eram afetados. Então, olha, uma mulher afetada e todos os homens afetados. Ou o homem afetado e uma porrada de filha, mas tem que ser todas afetadas. Ele está esfregando na tua cara que é sexual, tá? Que é sexual. Nesse caso aqui, está no cromossomo X. Só que tanto a ligada ao sexo como a restrita ao sexo, restrita só no Y, ligada só no X, a gente vai ter uma aula para falar. Agora você não tem que saber se é restrito ou é ligada. Agora você só tem que saber identificar se é sexual. Então, de novo, olhou para o heredograma e ele tem essa característica, homem, uma porrada de homem afetado. Não tem que ser só 2 filhos, não. Não tem que ser só 2. Senão pode ser autossômico. Tem que ser uma porrada. Característica sexual. Ou mulher, uma porrada de homem. Ou homem, uma porrada de menina. É característica sexual. Kennedy, eu olhei o heredograma e o heredograma não tem nenhuma dessas características. Então, é autossômico. Só que entra a questão. Quando você exclui sexual e agora você sabe que é autossômico, você tem que saber outra coisa. Se é autossômico dominante ou se é autossômico recessivo. Então é isso que eu vou te ensinar agora. Agora que você excluiu a característica sexual, com certeza é autossômico. Você excluiu, né? Sexual, vai ser autossômico. Que é o que a gente vai trabalhar agora, tá, galera? Olhou, não é sexual? Bora trabalhar com autossômico? O problema, galera, que tem muita gente que erra em prova, eu já vou te mostrar, porque decora na cabeça, não sei de onde os alunos tiram isso, que todo pintado é azinho, azinho. Você tem que descobrir se a característica é dominante ou é recessiva. E sabe como o indivíduo ele começa a fazer em prova? Ah, é muito fácil. É muito fácil. Olha esses 2 heredogramas. É fácil. Tá pintado, é azinho, azinho. Tá pintado, olha, é azinho, azinho. Pintado é azinho, azinho, porque doente é o pintado e sempre o pintado é azinho, azinho. Já começou errando a questão. Eu vou jogar uma praga agora para vocês. Se você enxergar um pintado e você sair colocando azinho, azinho no pintado, você vai errar na sua prova e você vai se dar mal. Credo, Kennedy. Você tem que fazer o certo. Você não tem que fazer isso. Encontrar um indivíduo pintado lá no heredograma, um rachurado, e sair colocando azinho, azinho. Você, na verdade, tem que descobrir se a característica ela é dominante ou recessiva. E como é que você vai descobrir? Vou te dar um macete. Toda vez que um casal igual dá origem a um filho diferente, sempre, anota aí, os pais são heterozigotos, azão, azinho, e o filho é azinho, azinho. Dá um exemplo. Tem alunos que chegam comigo, Kennedy, o meu pai tem cabelo crespo, enrolado, e a minha mãe tem cabelo enrolado. E eu nasci de cabelo liso, sou filho do vizinho. Pode ser, mas existe uma esperança. Se os teus pais forem heterozigotos e tu fores recessivo, aí existe essa possibilidade. Então, sempre que um casal é igual e dá origem a um filho diferente, os pais vão ser heterozigotos dominantes e o filho vai ser recessivo.
Bora dar um exemplo? Esquece o que é pintado ou não. Só procura um casal igual, filho diferente. Casal com pigmentação normal, tem um filho diferente albino. Existe essa possibilidade? Existe. Se o casal for heterozigoto, casal é igual, né? Igual. Heterozigoto é dominante. Concorda comigo? Casal heterozigoto pode ter um filho recessivo diferente? Pode. Recessivo não é diferente? Tá aqui, galera. Acabou. Casal igual, filho diferente. Ah, mas deu certo. O pintado é o azinho. Bora tentar aqui? Existe uma doença chamada de polidactilia, onde a pessoa pode ter vários dedos. Só que olha que interessante. O indivíduo com polidactilia, ele é o doente. Beleza, é pintado. Casa com outro indivíduo com polidactilia, é o doente ou pintado. Sempre pintado é doente. Até aí tudo bem. E tem um filho normal. Ou seja, tem um filho... ele não tem vários dedos. Tem em cada mão 5 dedos. Só que, galera, toda vez que um casal é igual e tem um filho diferente, olha pra cá. O que o casal é? Heterozigoto. E o que o filho diferente é? Azinho. Traduzindo o que eu vou falar para vocês. Se você chegasse nessa questão aqui, só porque o casal é pintado, saísse colocando azinho, você já ia errar a questão. Então o que você tem que procurar? Um casal igual, dando origem a um filho diferente. Só que tem 2 possibilidades em prova. Ou a primeira possibilidade, ou a segunda possibilidade. A primeira possibilidade, pais branquinhos, filho pintadinho. Segunda possibilidade, pais pintadinhos e o filho branquinho. Kennedy, como é que eu sei que a característica ela é dominante ou recessiva? É só analisar. Bora analisar aqui? Quem é o doente, galera? O doente é o pintado. Nesse caso aqui, o doente, olha, é o filho. E o filho é azinho. Logo, a herança ela vai ser recessiva. Beleza? Tudo bem? Deu para entender nesse aqui? O que eu fiz aqui? Casal igual, filho diferente. Quem é o doente agora? O doente é o filho? Não. O doente são os pais. Bora olhar para os pais? Os pais, eles são recessivos? Não. Azinho é dominante. Logo, essa característica aqui, ela vai ser dominante. É uma doença dominante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, procurar casal igual, filho diferente, casal heterozigoto, filho azinho, e depois descobrir se é dominante ou se é recessivo. Então bate um print disso aqui e bora treinar em exercício isso. Agora, Kennedy, eu não estou entendendo nada que está falando. Galera, para entender de fato, a gente tem que resolver exercício. Bora ver na prática, então? Se liga agora nessa questão. Olha o que fala essa questão. A questão fala mais ou menos assim, olha. Os heredogramas a seguir estão representando nos símbolos escuros indivíduos com características autossômicas. Então, autossômico, não é sexual. Ou seja, ele já fala na questão. Os círculos representam as mulheres, os quadrados representam os homens. Então, para aí o vídeo e tenta fazer sozinho e tenta descobrir, que eu já vou voltar para a questão e eu vou fazer com vocês. Agora vem comigo. Eu coloquei aqui o exemplo que está lá na questão. Então, para quem parou o vídeo, já deve ter feito sozinho. Galerinha, bora analisar a família 1, a família 2 e a família 3? Na família 1, não dá para analisar nada. Sabe por que não dá para analisar nada? Porque a gente tem que procurar um casal igual, dando origem a um filho diferente. Esse casal aqui é igual? Não. Então não tem nada suficiente para comprovar esse casal. Na família 2, já dá. Sabe por que na família 2 dá? Porque eu tenho um casal igual e eu tenho filhos. Por sinal, todos os filhos são diferentes. Toda vez que um casal igual e tem um filho diferente, o que o casal é? O casal vai ser heterozigoto e os filhos diferentes vão ser o quê? Recessivos. Acabou. Aqui nesse cara aqui também dá? Dá, família 3. Casal igual, filhos diferentes. Toda vez que o casal é igual e o filho é diferente, casal é heterozigoto e os filhos diferentes vão ser azinho. Aqui não dá, eu vou colocar esse pintado azinho. Não pode. Só que eu não sei se você percebeu, na família 2, quem é o pintado? São os pais. Logo, essa característica aqui na família 2 vai ser uma característica dominante.
dominante, beleza? Na família 3, quem são os pintados? São filhos. Então isso aqui vai ser, e o filho é azinho, uma característica recessiva, beleza? Essa menina aqui, não dá para saber o que ela é, a gente vai colocar azão traço. Sabe por que não dá para saber o que ela é? Porque concorda comigo, galera, ela pode ser azão? Pode. Um azão do pai, um azão da mãe. Ela pode ser azinho? Pode. Por isso que ela vai continuar azão traço, tá? Então, bate um print disso aqui, ou copia isso aqui, e bora voltar para a questão, para a gente analisar a questão. Volta para a questão. Olha o que fala a questão. No primeiro item, bora colocar verdadeiro ou falso. No primeiro item fala assim, os descendentes da família 3, os descendentes são os filhos, são todos homozigotos? Todos homozigotos? Não, eu não posso afirmar isso, tá, galera? Por que eu não posso afirmar isso? Porque tem uma menina ali que eu não sei, ela é azão traço, eu não sei se ela é homozigoto ou ela é heterozigoto, tá? Então essa aí é falso. Segundo, o genótipo dos pais da família 3, dos pais, é heterozigoto? Sim, pais iguais, filhos diferentes, pais são heterozigotos. Essa é verdadeira. Terceira, a família 2 apresenta uma doença dominante? Sim, acabei de mostrar para vocês. É uma característica dominante, tá? E o último, os dados da família 1 são insuficientes para a determinação da recessividade ou da dominância da doença? Corretíssimo. Porque para eu saber se a herança é dominante ou recessiva, tem que ter um casal igual e um filho diferente. Deu para entender como é que funciona? Mas você ainda não está bem. Ainda você não entendeu muito bem. Então eu vou mostrar mais casos e a gente vai resolver mais exercício. Agora bora treinar outra habilidade no heredograma. Às vezes o heredograma ele pede para a gente descobrir todos os genótipos de todos os indivíduos no heredograma. Então eu vou mostrar nessa questão aí que vai aparecer na tela. Olha aqui essa questão. Ela mostra o heredograma, tudo bonitinho, tudinho. E ela pergunta, com base na análise da figura, está correto afirmar que são heterozigotos obrigatoriamente somente os indivíduos? Então ele quer saber daí quantos são heterozigotos e tem que ser obrigatoriamente, tem que ter certeza. Então para esse vídeo, tenta fazer, marca uma alternativa e quando você marcar, vem comigo. Agora vem comigo aqui. Eu montei o mesmo heredograma aqui no quadro para vocês, tá? É o mesmo heredograma, é a mesma coisa, tá? A gente vai tentar descobrir. Bora tentar descobrir qual é a primeira coisa que você vai procurar no heredograma? Um casal igual, dando origem a um filho diferente. Bora procurar, galera? É esse casal igual aqui? Não. Não é esse casal. Eu posso usar esse casal aqui? Pode. Casal igual, filho diferente. O que os pais são? Heterozigotos. Olha aqui, heterozigotos. E o filho diferente, o que ele é? Azinho, recessivo. Tem outro casal igual, dando origem a um filho diferente? Tem. Casal igual, filho diferente, os pais são heterozigotos e o filho diferente é azinho. Bora olhar aqui? Galera, agora olha, é muito simples. Se você descobriu que o azinho é o branquinho, todos os branquinhos vão ser azinho. Sabe por quê? Olha pra cá. O dominante e tem um recessivo. O dominante tem duas possibilidades. Cuidado. O dominante ele pode ser azão ou azinho. Enquanto que o recessivo só pode ser azinho. Se você já descobriu que o branquinho é azinho, todo mundo só tem uma possibilidade. Todo mundo que é azinho é branquinho. Então esse cara aqui vai ser azinho, tudo bem, já tinha descoberto isso aqui. Essa menina aqui vai ser azinho. E todo mundo que vai ser pintado, e tá aí o erro. Todo mundo que vai ser pintado, tem gente, é fácil. Todo mundo que é pintado é azinho, igual aos pais. Não. Lembra que quem é pintado é dominante. E dominante tem duas possibilidades. Como é que a gente representa o dominante quando a gente quer mostrar os dois? Azão traço. Então coloca azão traço. Esse aqui vai ser azão traço. E esse aqui embaixo vai ser azão traço. Bora tentar descobrir? Olha pra cá. Esse casal bem aqui é pai desse cara aqui. Só que esse cara, ele pode ser azão? Pode. Pode vir um azão daqui, um azão daqui. Ele pode ser azinho? Pode. Ele pode vir um azinho. Então eu não sei, eu não posso determinar do indivíduo número 4.
Eu posso identificar do indivíduo número 8? Sim! Sabe por quê? Eu sei que ele é azão alguma coisa, azão traço, mas com certeza ele tem um azinho da mãe, que a mãe deve ter doado para ele. Então, obrigatoriamente, quem são os heterozigotos? Quem são? 1, 2, bora colocar aqui, 6, 7 e 8. Então, volta para a questão para a gente marcar a alternativa, olha. Então, se você pode analisar na questão, seria a letra C. 1, 2, 6, 7 e 8. Ah, Kennedy, tá bom, o vídeo vai ficar muito longo. Para de tolice, para com isso. Você veio aqui para aprender, ou você veio para ser um aluno medíocre. Eu não quero você com mais dúvida. Eu quero você um super aluno. Então continue nesse vídeo até o final para você detonar. A gente tem que ficar safo. Então fica nesse vídeo que a gente vai resolver mais 2 questões só. Olha mais essa questão aí. Olha essa questão. Ele mostra o heredograma e ele faz várias especulações acerca desse heredograma. Já dá para tentar para fazer sozinho. Então para esse vídeo, tenta fazer, faz sozinho. E se não conseguir, vem comigo, acompanhe. Então vem comigo aqui, rapidinho, olha. Eu montei o mesmo heredograma aqui e a gente vai tentar analisar. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Tem característica sexual? Característica sexual? Não. Então lembra que você olha para o heredograma, vê se tem característica sexual. Então não é sexual. Se não é sexual, é o quê? Autossômico. Beleza. Bora descobrir agora se é autossômico dominante ou recessivo. O que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar um casal igual, dando origem a um filho diferente. Bora ver aqui. Tem casal igual, filho diferente? Tem. Toda vez que o casal é igual e o filho é diferente, o que os pais são? Heterozigotos. E o filho diferente é o quê? Azinho, azinho. Casal igual, filhos diferentes, os pais são heterozigotos e o filho vai ser azinho, azinho. Galera, não sei se você percebeu, mas é o contrário do heredograma anterior. Agora os pintados são azinho, azinho. Mas eu não sei se vocês perceberam, na questão anterior que a gente fez, o pintado não era azinho, azinho. O pintado era branquinho. Então cuidado com isso. Já ensinei como é que funciona. Bora tentar descobrir o resto aqui. Tá vendo esse cara bem aqui? Já que você descobriu que o pintado é azinho, azinho, todo mundo que é pintado é azinho, azinho. Mas todo mundo que é branquinho, vai colocar azão, azinho? Não, coloca azão traço primeiro, porque ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Só que, galera, esse cara aqui, ele pode ser azão, azão, porque os pais podem do azão, azão, ou pode ser azão, azinho. Não tem como descobrir do número 3. Agora uma pergunta que pode não estar na questão. Esse heredograma, a doença nele é dominante ou é recessiva? É fácil. Olha para o pintado. O pintado não é azinho, azinho? Logo, o heredograma é uma característica recessiva. Se o pintado fosse os pais, aqui os heterozigotos, como na questão anterior, seria autossômica dominante. Bora voltar para a questão. Olha a questão aí. Letra A. Os casais 1 e 2 são híbridos. Kennedy, o que é híbrido? Anota aí no teu caderno. Híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. E tá certo. A resposta correta é a letra A. Bora ver a letra B? Os indivíduos do sexo masculino são heterozigotos? Não, galera. Aí no meio tem indivíduo do sexo masculino que é homozigoto, que é azinho, azinho, homozigoto. Lembrando que homozigoto, homo, é azão, azão e azinho, azinho. Letras iguais. Heterozigoto, letras diferentes. Letra C, os indivíduos do sexo feminino são recessivos? Não generaliza. Letra D, o indivíduo de número 5 é homozigoto dominante? Não, a gente acabou de descobrir que o indivíduo número 5 é heterozigoto. Letra E, o casal 5 e 6 tem probabilidade nula de ter descendentes normais. Não, eles são heterozigotos, o casal 5 e 6. Eles podem ter filhos tanto normais como não normais se você cruzar o casal heterozigoto. Agora bora para o último heredograma. Esse heredograma ele é condicional, então presta atenção aí na tela. Olha na tela o heredograma. Fala mais ou menos assim, olha. Ele mostra o heredograma tudo bonitinho e ele pergunta a probabilidade do casal A e B ter uma criança normal. Ele não perguntou o sexo. Se fosse menino ou menina, você ia colocar meio, ia multiplicar por meio. Não perguntou o sexo. Ele só quer saber a probabilidade do casal ter uma criança normal. Para esse vídeo, tenta fazer, dá uma pausada aí e depois vem comigo.
Agora vem comigo, olha pra cá, olha. Eu montei, na verdade, o mesmo heredograma aqui no quadro e a gente vai tentar fazer. Primeira pergunta que eu faço pra vocês. Qual é a primeira coisa que a gente procura no heredograma? Olha se ele tem característica sexual. E Kennedy, eu tô preocupado, porque eu acho que tem característica sexual, porque olha, tem muito cara afetado aqui. Não tem característica, sabe por quê? Eu falei pra vocês que pra ter característica sexual, tem que ser ou em todos os homens, está em todos os homens aqui? Não, tem homem não afetado. Ou tem que ser uma mulher afetada, com todos os filhos homens afetados, ou um homem afetado, com todas as filhas afetadas. Só que aqui, galera, não tem uma mulher afetada com todos os homens afetados. Tem uma mulher afetada, homens afetados, mas tem um homem que não está afetado. Olha aqui. Ou eu falei para vocês que teria um homem afetado com todas as filhas. Esse casal nem filha tem. Esse casal nem tem filha. Sabe por quê? Essa menina que está aqui, ela não é filha do casal. Então, primeira coisa, não tem característica sexual. Já pensou se fosse o heredograma só te perguntando? Esse heredograma tem característica sexual ou autossômica? Autossômica. Então não tem, tá? Tudo bem? Dá uma olhada. Já que tem autossômica, bora procurar um casal igual, filho diferente. Esse casal, ele tem filhos diferentes. Toda vez que um casal igual e tem filhos diferentes, o que casal é? Heterozigoto. Bora colocar aqui. E o filho diferente vai ser recessivo. Olha, acabamos de descobrir que a herança ela é dominante, porque o filho que é recessivo não tem a doença. Quem tem doença é o pintado. Tudo bem. Se eu descobrir que o azinho é o branquinho, todo mundo que é branquinho vai ser azinho. No caso aqui, essa mulher já vai ser azinho. E todo mundo, agora lembra de novo, vou recapitular de novo essa parada. Existe o dominante, existe o recessivo. Tô falando isso bilhões de vezes. O dominante é azão ou azinho. E o recessivo é azinho. Galera, o resto é dominante. O afetado que é o dominante. Agora não sai me colocando azinho, porque lembra que dominante tem duas possibilidades. O casal é porque é um casal igual, filho diferente, só pode se o casal for heterozigoto e o filho for azinho. O resto você sai colocando azão traço. Por que azão traço? Porque eu não sei o que é. Esses filhos aqui, desculpe pela minha voz, esses filhos aqui, estou um pouco resfriado, eles não podem, a gente não sabe o que eles são, porque eles podem ser azão ou podem ser azinho. Concorda comigo? Esse casal pode ter um filho azão ou azinho. Só que o casal A, B, quer ter um filho normal. Lembrando, o que é normal? Primeiro, o que é normal? Cuidado, que tem gente que pensa que o anormal é o azinho. E o normal é o dominante sempre. Não. Por essa doença aqui, quem tem a doença é dominante. Olha, doente é o dominante. Logo, quem tem a doença é o dominante, doente. Quem é normal é o recessivo, beleza? Então normal, olha, não tem a doença, é o recessivo. Então o casal, ele quer ter um filho azinho. É esse o sonho do casal, quer ter um filho normal. Mas nesse caso aqui, o normal é ser azinho. Só que, galera, para o casal ter um filho azinho, tem que vir um azinho da mãe, a mãe já tem, e tem que vir um azinho do pai. De novo, qual é o maior erro dos alunos? Ele já sai colocando, obrigando o azão ser heterozigoto. Não, esse azão aqui, esse cara é filho desse casal. Só que esse carazão, ele pode ser azão ou pode ser azinho. O que a gente vai fazer? Primeiro, qual é a probabilidade dele ser azinho? Achando essa probabilidade, por isso que é condicional. Achando essa probabilidade, aí nesse momento, ele pode ter um filho. Primeiro, sabe o que você tem que fazer? Cruzar esse casal aqui. Bora cruzar esse casal? Ao cruzar esse casal, olha a probabilidade de filhos que ele pode ter. Já está cansado de fazer isso. Pode ter filho azinho, azinho. Se você não sabe isso, é porque você ainda não assistiu minha aula de probabilidade. Lá em probabilidade eu ensino isso e resolvo vários exercícios. Então lá eu ensino a cruzar. Assista a minha aula. Só que cuidado, galera. Qual é a probabilidade do cara ele ser azinho? Porque para ter um filho azinho, tem que ser azinho. Aí lá vai de novo o aluno errar, dizendo que é meio.
Quem tá do outro lado dizendo que é meio ou 2/4 já errou. Sabe por quê? Eu já sei o que esse cara é. Esse cara é azão alguma coisa. Já que ele é azão alguma coisa, eu não posso contar com azinho. Não pode. O que é a probabilidade? O que eu quero dividido pelas possibilidades. Quem são as possibilidades? Possibilidade é só isso aqui que está embaixo. A probabilidade do cara ser heterozigoto, sabe quanto é? 2 de 3 possibilidades. É 2/3. Então, para ele ser heterozigoto, a probabilidade para ele ser heterozigoto, posso colocar aqui no lado? É 2/3. Considerando que ele é heterozigoto, bora cruzar esse casal aqui com calma. Considerando que ele é heterozigoto, bora, azão, azinho. Lembrando que tem 2/3 dele ser heterozigoto. Ao cruzar vai dar o quê? Azão, azinho. A probabilidade deles terem um filho normal, galera, normal é isso aqui, é meio ou é a metade. Só que qual é a resposta? É só meio? Não. Você vai ter que pegar 2/3, que é a condição dele ser heterozigoto, e multiplicar por meio. Logo, a resposta final da questão vai ser, colocar aqui para vocês, 2/3 vezes meio. Bora fazer essa parada aqui? 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2. 3 vezes 2 dá 6. Isso aqui a gente pode simplificar ainda mais. Vai dar 1/3. Essa vai ser a resposta final. Bate um print aqui do quadro, para o quadro e vê como eu fiz a questão. Agora volta para a questão aí. Voltou. Dá uma olhada aí. A probabilidade do casal A e B ter uma criança normal é 1/3. Se é 1/3, você vai marcar a letra B. Meus amores, eu sei que essa videoaula ela foi longa, mas eu espero que você tenha gostado, porque nessa videoaula eu mostrei várias possibilidades em prova. E a probabilidade é assim, galera. A probabilidade é você treinando. Não adianta eu vir aqui, olha, só mostrar o geral e te vira. Não, eu tenho que mostrar na prática. Então é só na prática que você vai aprender. Agora tem muito exercício para você fazer. E se você sentir dificuldade, você pode ir na monitoria do site. Eu espero ter ajudado e eu aguardo vocês numa próxima aula. Beijão do Tio Keke. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Para material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.